Em nome de Jesus, feche os olhos. Pai, nós te damos graça. Te damos graça porque sabemos que é debaixo da tua dependência que estamos aqui, Senhor. Sabemos que nada podemos fazer se o Senhor não for conosco. Se o Espírito Santo não nos capacitar, não podemos estar aqui. Não podemos fazer o que fazemos. Não podemos, Senhor, sequer andar, porque é por Ti que nos movemos, existimos e respiramos. Sabemos que é por causa de Cristo que estamos aqui. E nessa noite eu peço que o Espírito Santo nos dê uma graça especial, iluminando os olhos do nosso entendimento, fazendo com que a palavra, Senhor, ela tenha esse sabor doce, esse sabor profundo, esse sabor gracioso, Senhor, do conhecimento do aroma de Cristo. Que possamos conhecer e prosseguir em Te conhecer, e que possamos amar o conhecimento do Senhor, sabendo, Pai, que é quando o Senhor renova o nosso entendimento, que nós somos transformados à medida da estatura de Cristo. Nós Te damos graça por estarmos aqui. Pedimos uma bênção especial sobre essa aula, para que tanto aqueles que estiverem aqui, quanto aqueles que estiverem assistindo pelo YouTube, possam receber, pela graça de Deus, o entendimento da palavra, e que possam ser edificados para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 11. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Amém? Na primeira aula, irmãos, na semana passada, sobre a doutrina do Espírito Santo, a gente falou sobre a natureza do Espírito Santo. Ou seja, quem é o Espírito Santo? Falamos que Ele é Deus e que Ele é uma pessoa. E a forma como o Espírito Santo se relaciona conosco. Hoje nós vamos entender as obras do Espírito Santo. Semana passada nós entendemos quem é o Espírito Santo. E hoje nós vamos aprender sobre o que o Espírito Santo faz. Desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, quais são as obras que o Espírito Santo realiza. E para isso a gente vai dividir essa aula em 3 pontos. Primeiro, a gente vai ver como é que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Depois nós vamos ver como é que o Espírito Santo age hoje, na nova aliança, nos crentes, em mim e em você. E por último a gente vai ter um panorama geral aí sobre os dons do Espírito Santo. Amém? O material que eu preparei para vocês, que já está lá no grupo, ele está bem completinho, bem redondinho, para que vocês realmente entendam todos esses 3 pontos com mais detalhes. Eu vou passar de forma um pouco mais superficial sobre aquilo que eu coloquei para vocês lá no grupo, mas, de qualquer forma, aprendam, ouçam a aula de hoje aqui, ouçam novamente pelo YouTube
e aprendam através do material, lendo a Bíblia de vocês, enquanto vocês estiverem estudando, tá certo? É um tema muito importante. Então, vamos primeiro entender como é que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, porque é verdade que quando você abre de Gênesis a Malaquias, tem uma ênfase muito grande sobre o Pai e coisas que o Pai faz por meio do seu Espírito, mas é uma ênfase muito grande na pessoa do Pai. Mas a gente vê, vez após vez, Deus agindo, operando e se manifestando por meio do seu Espírito. E como é que Deus se manifestava por meio do seu Espírito no Antigo Testamento? A atuação do Espírito Santo era geralmente 3 no Antigo Testamento. O Espírito Santo ele agia de 3 formas no Antigo Testamento. Primeiro, ele aparece lá em Gênesis 1, versículo 2. Lembra o que está escrito lá? E havia trevas, sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo ali, ele participa da criação. A gente vê o Espírito de Deus participando da criação, porque o Deus Trino estava ali criando todas as coisas. Então, como parte, como uma pessoa que é Deus, o Espírito Santo também fez parte da criação. Então, uma das obras do Espírito Santo no Antigo Testamento é fazer parte da criação. Tanto parte da criação, quanto sustentador. Ele também é o sustentador da criação. Isso está lá, se eu não me engano, no Salmo 104. Davi fala sobre isso também. Então, a primeira atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento diz respeito à criação. Outra área também onde o Espírito Santo atuava muito, e a gente vê muito o Espírito Santo atuando nessa área, é através de profecias e revelações. Então, quando a gente vai para o Antigo Testamento, todos os profetas, os homens de Deus que falaram da parte de Deus, eles falavam pelo Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Amém? Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Veja o que o profeta Ezequiel diz. Diz assim, ó: Então entrou em mim quem? O Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então, preste atenção que quando Ezequiel vai profetizar para o povo de Deus, Ezequiel está dizendo que as profecias que vão sair da boca dele são revelações do Espírito de Deus. Então tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele profetiza é dado através do Espírito de Deus agindo na vida dele. Então o Espírito Santo, a gente vê ele atuando muito nessa parte de profecia e revelação, porque a gente aprendeu isso nas aulas de teologia bíblica, que a revelação, Deus foi se revelando aos pouquinhos. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Então Deus foi se revelando aos pouquinhos, levantando homens. À medida que a história ia passando, Deus ia levantando homens e mulheres e ia ali revelando o plano da redenção através desses homens, de acordo com a época deles. Então nesse período aqui, tanto Ezequiel, a gente vê isso em Ezequiel, no capítulo 8, versículo 3, a mesma coisa. No capítulo 11, versículo 1, a mesma coisa. Toda vez que ele ia profetizar, Ezequiel dizia que ele fazia isso movido, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Quem são os profetas do Novo Testamento? Os apóstolos. Os profetas do Novo Testamento são os apóstolos. E 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21,
diz que toda profecia que foi revelada nas Escrituras, que foi revelada na Palavra de Deus, não veio a partir de interpretação de homens, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então quem revelou aquilo que Paulo deveria escrever foi o Espírito Santo. Quem revelou aquilo que Lucas deveria escrever foi o Espírito Santo. Quem moveu Pedro para escrever as cartas no Novo Testamento foi o Espírito Santo. Quem inspirou João para escrever o Apocalipse foi o Espírito Santo. Então essa é uma forma que o Espírito Santo age, tanto no Antigo quanto também no Novo Testamento, trazendo profecia e revelação. Amém? Então a primeira obra do Espírito Santo é na criação. A segunda obra do Espírito Santo é através de profecias e revelações. Mas tem outra área também que o Espírito Santo atua, que é quando ele capacita homens e mulheres para desempenhar funções dentro do povo de Deus. Então a gente vê alguns exemplos na Bíblia, como por exemplo, em Êxodo capítulo 31, a gente vê a história de um homem chamado Bezalel. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas Bezalel foi o primeiro homem na Bíblia, a primeira pessoa na Bíblia, onde a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. O primeiro homem cheio do Espírito Santo na Bíblia foi Bezalel. Agora eu pergunto o que é que ele era. Ele era um sacerdote? Ele era um rei? Ele era um profeta? Ele era um trabalhador. Ele era um artista. E o que é que ele fazia? Ele fazia utensílios para o templo. Utensílios para o templo. Ele mexia com ouro, ele mexia com prata, ele mexia com madeira. E era cheio do Espírito Santo para fazer isso. E o que é que isso significa? Que Deus capacitou Bezalel para fazer o serviço do povo de Deus dentro do tabernáculo. Quem mais Deus capacitou? José. Como foi que o Espírito capacitou José? Dando o dom de administrar. Lembra de como José era muito conhecido por administrar a casa de Potifar? Como ele ficou conhecido por administrar a prisão? E como ele ficou conhecido por administrar o Egito? Então o Espírito Santo, aquilo ali não era normal de José, não era natural de José, aquilo ali foi uma capacitação do Espírito Santo. E o nosso irmão Cássio falou sobre isso hoje na consagração. O Espírito de Deus capacitou, tanto é que eu não lembro agora se foi Potifar ou se foi o faraó, que olhou para José e disse assim: esse rapaz ele só pode ter o Espírito dos deuses santos. Porque o que ele faz dentro de uma casa, o que ele faz dentro de um lugar, a forma como ele administra não é normal. Ele tem uma capacidade diferente. Ele tem um dom diferente. É diferente o que ele faz. Ele tem uma visão diferente. A minha profissão mesmo, trabalhar, o pessoal diz: eu creio pelo que eu faço, eu vou buscar a sujeira. Não tem, vou lá buscar. Agora você não ficou exatamente. Exatamente. E Deus capacitou homens para fazerem esses serviços. E não só isso, mas Deus também, o Espírito Santo também capacitava juízes. O Espírito Santo fez isso com Gideão, fez isso com Sansão. Lembra como o Espírito Santo enchia Sansão para vencer os inimigos? Como ele capacitava Sansão para vencer os inimigos? Era o Espírito Santo que fazia isso. Era o Espírito Santo que levantava profetas, que ungia profetas, que ungia reis. E além de separar e capacitar pessoas para funções, outra ação e outra operação do Espírito Santo era que o Espírito ele estava completamente envolvido na vida espiritual do povo de Deus. Então não é que só o Espírito Santo chegava lá e dava um dom para alguém. Não é só que o Espírito Santo chegava lá e ungia alguém. Não, o Espírito Santo estava lá
ativamente agindo na vida espiritual do povo de Deus, promovendo o quê? Pureza. Promovendo o quê? Santidade. Promovendo o quê? Separação. Todas as vezes que o povo de Deus andava guiado pelo Espírito, eles venciam guerras, eles venciam batalhas. Por quê? Porque isso era um sinal de que Deus estava com eles. Porque eles estavam se purificando, eles estavam se santificando, porque o Espírito Santo agia através da vida deles. Agora, por mais que o Espírito de Deus tenha feito coisas extraordinárias, e fez, no Antigo Testamento, ainda assim, a Bíblia, quando a gente vai lendo a história, a Bíblia vai deixando claro que essa manifestação do Espírito, ela não é completa ainda. É como se o Espírito Santo estivesse agindo, mas vai chegar um tempo que a obra do Espírito vai ser completa. Vocês estão vendo o Espírito de Deus levantar reis? Vocês estão vendo o Espírito de Deus levantar profetas? Vocês estão vendo o Espírito de Deus levantar juízes? Ok. Capacitando? Ok. Mas vai chegar um tempo, e ainda não chegou, mas vai chegar um tempo em que essa obra será completa. A obra do Espírito Santo será completa. E essa obra, ela foi profetizada no livro de Joel. No livro de Joel. Isaías capítulo 61 também. Só que Isaías 61 fala sobre a ação do Espírito no Messias. A forma como o Espírito Santo ia atuar através do Messias. Porque Messias significa ungido. E ele foi ungido pelo Espírito Santo. Mas ele também, e aí entra a profecia de Joel capítulo 2, de que ele também, além de ungir o Messias, a partir do Messias, ele também ungiria o povo do Messias. Ou seja, Joel estava dizendo, vai chegar um tempo em que quando o Messias vier, ele será ungido pelo Espírito Santo para salvar o povo de Deus. E a partir dali, o povo do Messias, o povo do Cristo, também será ungido pelo Espírito Santo. E essa promessa, quando é que ela se cumpre? Alguém sabe dizer quando é que essa promessa se cumpre? Atos capítulo 2. O que é que tem em Atos capítulo 2? A descida do Espírito Santo no Pentecostes. Quando o Espírito Santo desce em Pentecostes, Pedro vai falar que aquele acontecimento ali, tudo aquilo que eles viram, não é porque eles estavam bêbados, não é porque eles estavam embriagados, é porque Deus estava ali cumprindo a profecia de Joel capítulo 2. De que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E ali em Atos 2, ali no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. E a partir dali, todo crente que é incluído no corpo de Cristo, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que recebe Cristo, agora é ungido pelo Espírito Santo. É por isso que hoje nós não temos mais uma pessoa mais ungida do que outra. E isso hoje não existe. No Antigo Testamento você tinha o sumo sacerdote, que era ungido para aquilo ali, para aquela função. Hoje, todos os crentes são sacerdotes de Cristo. Então não existe essa de que o pastor é mais ungido do que você. Não existe essa de que o professor é mais do que você. Não existe essa de que o bispo é mais ungido que o pastor, que é mais ungido que o membro. Isso não existe. No Novo Testamento isso não existe. Todos nós recebemos a unção do Espírito. Todos nós. Todos nós. E agora fica aquela questão. O Espírito Santo agora agiu no Antigo Testamento e finalizou sua obra no Antigo Testamento. Agora Jesus, a morte de Jesus, coloca em vigor uma nova aliança.
E a partir da nova aliança, como é que o Espírito Santo age agora? Qual a diferença da atuação do Espírito Santo hoje, da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? A diferença é que o Espírito Santo hoje age nas nossas vidas de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, você já se perguntou, sinceramente, você já se perguntou, como foi que você chegou a Cristo? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou por que você aceitou Jesus e os seus parentes não? Você já se perguntou isso? Muitas vezes você foi criado com 2, 3 irmãos, todo mundo veio da mesma casa, recebeu talvez criações muito parecidas, mas só um é crente. Por quê? Por quê? E aí entra a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, para responder essas perguntas que eu acabei de fazer, a gente precisa ir lá em João capítulo 3. A gente não vai abrir agora, mas você pode ler João capítulo 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Aquela conversa é sensacional, para a gente entender como é que o Espírito Santo age no coração de uma pessoa. Se você lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, o que foi que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Senhor, como é que eu posso nascer de novo se eu sou velho? Eu vou poder, porventura, entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer de novo? Como é que funciona isso? Não, Nicodemos, tu é mestre em Israel e tu não entende essas coisas. Nascer de novo significa nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Significa passar por uma transformação que só o Espírito Santo pode provocar. E eu vou dizer uma coisa para você. Talvez, quando eu perguntei para você, você já se perguntou como foi que você chegou a Cristo? Você poderia pensar que o que trouxe você a Cristo foram as dificuldades que você passou, foram as tribulações que você teve, foram os momentos de tristeza que você teve, foram os momentos de angústia, e aquela angústia levou você à necessidade de procurar o seu Salvador. Só que eu digo para você com toda a certeza e convicção do mundo, apesar de você ter passado por muita tribulação, por muita tristeza, por muita luta, por muita dificuldade, por quase ter morrido, não foi isso que transformou o seu coração. Que às vezes a gente tem o costume de dizer, né? Não, se não vem pelo amor, vem pela dor. Como se fosse a dor que trouxesse alguém para Cristo. Só que na verdade o que Jesus está dizendo para Nicodemos é que quem transforma o crente não é a dor. Quem transforma o coração do crente é exclusivamente o Espírito Santo. Tem que nascer do Espírito. E outra coisa, além de uma obrigação, imagina Faraó. Faraó perdeu o filho. Deus matou o filho de Faraó. Se fosse só a dor que trouxesse alguém para Deus, Faraó ia ser o primeiro a levantar a mão e seguir Moisés. Mas isso aconteceu? Não. Pior, aquelas dificuldades e a dor que ele sentiu contribuiu para que ele ficasse mais duro ainda. Então, o que é que faz com que alguém passe por uma dor e fique mais duro, ou então alguém passe por uma dor e se converta? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, o Novo Testamento vem revelar para a gente de que o Espírito Santo é Ele que é o agente da conversão. Ou seja, quando eu me chego para Deus, porque a gente vivia como se Deus não existisse. Cada um cuidando da sua vida, cada um fazendo o que queria, vivendo do jeito que queria. Mas quando o seu coração se voltou para Deus, foi porque o Espírito Santo estava trabalhando nele, ó. Só que o Espírito Santo, lá em João 3, versículo 8, vai dizer: o Espírito Santo ele é como um vento, você não vê ele agindo. O Espírito Santo, ele balança a folha da árvore. Você vê a folha balançando, mas você não vê o vento agindo.
Você vê o resultado da obra do Espírito Santo. Você olha para a pessoa e diz assim: meu Deus, como fulano mudou. Mas você não sabe como foi que isso aconteceu dentro dela. Porque o Espírito Santo é como um vento. Ele age, ele opera, ele se move. Mas você não vê. E quando você olha, você só vê o resultado. O coração de fulano foi transformado. O coração da irmã foi transformado. Olha quem era a irmã. Olha o que ela fazia. Meu Deus, que testemunho maravilhoso da irmã. Por quê? Porque o Espírito Santo atuou no coração dela. E aí, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala de novo nascimento, a gente está falando de uma nova criatura. E aí eu digo a você: ninguém, absolutamente ninguém, pode nascer de novo se o Espírito Santo não fizer isso. Você pode encontrar com alguém que possa tentar mudar pelo próprio esforço. Talvez ela consiga mudar um hábito, mudar um comportamento, mas ela não consegue mudar a própria natureza. Ela não consegue mudar a essência dela. Ela não consegue. Ela pode deixar de beber pelo próprio esforço. Ela pode deixar de fumar pelo próprio esforço. Ela pode deixar de trair a esposa pelo próprio esforço. Ela pode deixar de trair o esposo pelo próprio esforço. Mas o que é que ele não pode fazer? Ele não pode nascer de novo pelo seu próprio esforço. Ele não pode se converter sozinho. Não é. É impossível. Pelo próprio esforço, ninguém pode se converter. É impossível. Você não pode. Por isso que é assim que o senhor falou aí, e pelo próprio esforço, muitos deixam de beber, muitos deixam de praticar certas coisas, né? Sim. Mas com o tempo volta, né? Volta. Né? Deixam de fazer certas coisas, mas com o tempo voltam. Por quê? Porque não nasceu de novo. A única coisa, eu não lembro agora qual foi o nome do teólogo que disse isso. Talvez eu me lembre. Mas ele disse assim: a única coisa que a gente pode contribuir para a nossa salvação, sabe o que é? Com os nossos pecados. A única contribuição que eu e você pode dar para Deus é com o nosso pecado. É a única coisa que a gente pode oferecer para Deus para ser salvo. É chegar para Deus e dizer assim: Senhor, isso aqui é o que eu tenho. É o meu pecado. É a minha morte. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos nas suas ofensas e pecados. É isso que você era. Era isso que você era. Você era uma criatura morta. Agora chega para um morto e diz assim: ó, pare de beber. Ele responde. Chega para um morto e diz assim: ó, muda de vida. Ele responde. Chega para um morto e diz assim: se arrependa. Ele responde. O que é que faz o morto responder? Se o Espírito de Deus falar ao coração daquele morto. Se o Espírito de Deus falar ao coração daquele morto, ele volta à vida como uma nova criatura. Você e eu, nós éramos mortos espirituais. Tudo que a gente sabia fazer era pecar e desagradar a Deus. Mas quando o Espírito Santo iluminou o teu coração, quando o Espírito Santo iluminou o meu coração e mostrou para você a verdade, e você olhou para você mesmo e viu que a sua condição era de miséria, era de morte, você agora olhou diferente e disse: meu Deus, eu preciso de um Salvador. Despertar só pode acontecer se o Espírito Santo tocar o seu coração. Falar sobre início, deu muitas pessoas e falou: eu mesmo abri a boca do Senhor. Eu tinha um chamado na minha vida, mesmo assim eu rejeitava as coisas de Deus. Mas veja que Deus fez: um perdeu um braço, perdeu a perna, causou situação de acidente. Eu sei que é diferente, não. Deus para um é para outro, mas Deus faz situação para equilíbrio. Sim, com certeza. Eu vivi
Sim. Deus usa situações de um livramento, uma doença, uma perda, um luto, para fazer com que a gente desperte. Mas o ponto que eu trouxe aqui para vocês antes é que não são essas situações que fazem a gente despertar. Essas situações são ferramentas na mão de Deus. Deus usa essas situações para que o Espírito Santo comece a agir nas circunstâncias, para que através dessas circunstâncias Ele nos traga de volta para Ele. Amém? E agora, depois que o Espírito Santo ilumina o seu entendimento, que agora você volta o seu coração para Deus, que agora o Espírito Santo gera em você uma nova natureza, uma nova criatura, nasce a partir de você. O que é que o Espírito Santo faz em você? A obra do Espírito Santo acaba aqui? Não. A obra do Espírito Santo vai acabar no seu corpo até o dia da sua morte. Até o dia da sua morte o Espírito Santo vai operar em você através desse corpinho aqui que Deus lhe deu. Se acabasse nesse dia, a gente se convertesse, mas a obra dele acabasse naquele momento, a gente não poderia crescer, né? A gente ia estar perdido. A gente ia estar perdido. Se o Espírito Santo abandonasse você hoje, você voltava para a mesma vida. Não, Senhor, eu consegui me sustentar. Não. Você não tem noção do que é sua natureza. Você não tem noção do que é o seu coração. Você não tem noção. Sobre essa questão aí de uma pessoa, tem pessoas que é escravizada no álcool, na droga, eu já fui. E assim, lá na casa de reabilitação, eles ensinam que a gente não deve parar em certos lugares, escutar certas pessoas. E eu acredito assim, quando a gente se arrepende, o Espírito Santo ele pode vir, né, até mim, eu buscando ele, a palavra de Deus, mas só que quando a gente se afasta de Deus, quando a gente deixa de se alimentar, quando a gente deixa de buscar, a gente volta novamente a se sujar, né? Tá entendendo? Estou entendendo. Tem desse jeito, tem pessoas que passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos sem buscar, sem usar droga, buscando a Deus, mas quando ele deixa Deus, quando ele começa a deixar, quando ele se separa, quando ele não se alimenta mais da palavra de Deus, aí o Espírito Santo permanece na gente. Entendi tua pergunta. No sentido assim, eu me converti, deixei de buscar e aí volto a fazer as coisas erradas. Olhou para coisas, entendeu? Feito no meu caso, já não busca. Uma coisa que a gente vai falar aqui é o seguinte: o Espírito Santo, ele, a partir do momento que ele passa a habitar em nós, que é uma das obras do Espírito Santo hoje na vida do crente, e a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, é que ele passa a habitar em nós. No novo nascimento, veja, a gente precisa entender o que é novo nascimento. Novo nascimento não é só você deixar de fazer uma coisa. Novo nascimento é você deixar de ter a vontade de fazer aquilo. E isso é novo nascimento. Isso é novo nascimento. Isso não significa que você vai deixar de pecar. Isso não significa que você não pode cair. Isso não significa que você não deve vigiar. Isso não significa que você não deve se alimentar da palavra. Tudo isso a gente tem que fazer. Porque a operação, a ação do Espírito Santo, ela age junto com a nossa entrega. Tá? Então a gente precisa orar. A gente precisa renunciar. A Bíblia fala que a gente precisa vigiar. Por que esses avisos não é o Espírito Santo então não é isso. O Espírito Santo, o que eu quero dizer é que a salvação, ela é uma obra total de Deus. Total. Agora, a nossa santificação, que é uma outra parte da nossa salvação, a nossa santificação é uma obra de Deus com o homem. Então a gente tem que separar as duas coisas. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz com o crente verdadeiro é convertê-lo, fazer ele nascer de novo. Quando o crente nasce de novo, agora o Espírito Santo entrega a ele poder.
E agora ele vai ter poder sobre o pecado. O pecado não vai mais dominar um crente de verdade. Não existe um crente verdadeiro que é dominado pelo pecado, controlado pelo pecado. Não existe. Se o Filho libertou, você é verdadeiramente livre. Verdadeiramente você é livre. Então a primeira obra que o Espírito Santo faz é dar poder. E qual é a segunda obra do Espírito Santo em nós? É habitar em nós. Essa talvez é uma das obras mais maravilhosas, irmãos, que o Espírito Santo faz por nós. É habitar no crente. Então Deus, Ele não é... Se Deus fosse só o Emanuel, o Deus conosco, já seria maravilhoso ter Deus com a gente. Mas a partir de Cristo, Ele não é só mais Deus conosco, Ele é Deus em nós. O Espírito Santo agora é Deus em nós. O Espírito Santo de Deus habita no crente. 1 Coríntios 3,16 vai dizer isso. Nós somos santuários do Espírito Santo. Nós somos habitação do Espírito Santo. O Espírito de Deus não habita em paredes. O Espírito de Deus habita em gente. O Espírito de Deus não está em locais físicos. O Espírito de Deus está em pessoas. O Espírito de Deus habita em gente. Vocês são santuário do Espírito Santo. Vocês são morada do Espírito Santo. É isso que a Bíblia vai dizer. Essa é uma das obras mais maravilhosas do Espírito Santo. E o que é que faz diferença isso na minha vida? Se você está alegre, o Espírito Santo está em você. Se você está triste, o Espírito Santo está em você. Se você está sentindo rodopio, um arrepio, uma emoção, vontade de chorar, o Espírito Santo está em você. Se você não sentir nada, o Espírito Santo continua em você. Se você estiver alegre, o Espírito está em você. Se você estiver de luto, o Espírito Santo está em você, meu irmão. Tem uma garantia melhor do que essa? Existe uma garantia melhor do que essa? Independente da circunstância, independente da situação que você esteja passando, o Espírito Santo, a garantia é que o Espírito Santo está em você. Pessoal, uma prova, tem jogo, né? Vomita, né? Acontece. Acontece, o Espírito Santo transforma. Transforma. Mas outra coisa que o Espírito Santo faz é nos ensinar. O Espírito Santo, ele nos ensina. João, abra sua Bíblia em João, capítulo 14. Essa eu quero que você leia comigo. João 14. Verso 26. Olha o que Jesus vai dizer sobre o Espírito Santo. João 14, 26 diz assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse fará o quê? Ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo não só nos dá poder, o Espírito Santo não só habita em nós, como também o Espírito Santo que está em nós nos ensina todas as coisas. Isso não significa que eu não tenha que abrir minha Bíblia. Isso não significa que eu não tenha que comprar livros. Isso não significa que eu não tenha que me esforçar, que eu não tenha que estudar, que eu não tenha que conhecer a Deus. Isso não significa isso. Lembrem-se que o Espírito Santo, ele atua com a nossa cooperação também. Então, como é que o Espírito Santo vai me lembrar uma coisa que eu nunca aprendi? Como? Me diga como.
Não, mas um dia o Espírito Santo, qualquer situação que eu estiver passando, o Espírito Santo vai me lembrar. Mas você já aprendeu? Você já aprendeu para o Espírito Santo poder lembrar? Porque como é que você lembra uma coisa que você nunca aprendeu? Então o Espírito Santo, ele nos ensina a andar no caminho da santidade. Ele nos ensina como agradar a Deus. Ele nos ensina como vencer o pecado. Ele nos ensina como lutar contra as tentações. Mas isso não significa que a gente tenha que cruzar os braços e dizer: agora, você sabe, né, Espírito Santo, eu vou deitar aqui em berço esplêndido e o Senhor faz o resto. Jamais. Jamais. O Espírito Santo me ensina, o Espírito Santo me lembra, mas eu preciso estudar, eu preciso abrir minha Bíblia e eu preciso gastar tempo na Bíblia. Eu preciso gastar tempo em oração. Eu preciso. Então o Espírito Santo, ele nos ensina. Sem o Espírito Santo, meu irmão, você não pode entender a revelação. Você já tentou? Que Deus me dê essa experiência. Você já tentou pegar uma pessoa aí do mundo, que ela é super inteligente, sobre várias coisas, e ler uma passagem bíblica para ela? Você já teve essa experiência? Tomara que um dia você tenha. Ela fica olhando assim para você, ó, e fica: o que é que isso significa? E o senhorzinho, a dona de casa aqui, entende. A dona de casa aqui entende. O pintor entende, o mecânico entende. Entende. O empresário entende. Quando o Espírito Santo ilumina o coração. Só assim você pode receber a revelação e você pode entender a palavra de Deus. Fora isso, se o Espírito Santo não iluminar o seu coração, se o Espírito Santo não iluminar a sua mente, o pastor vai ficar falando aqui e você não vai entender nada. Se o Espírito Santo não iluminar o seu entendimento, não iluminar o seu coração, o pastor vai ficar falando aqui 10 horas e você não vai entender 10 gramas. Eu vou falar aqui 5 horas e você não vai entender nada. Se o Espírito Santo não iluminar você, se o Espírito Santo não der entendimento a você. Porque é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo, além de nos ensinar todas as coisas, ele também intercede por nós. Quando você está fraco, sabe aquele momento que você não tem vontade de orar? Aquele momento que parece que o céu está de bronze, né, que a gente fala? Você não tem vontade nenhuma, você não tem desejo nenhum de orar. Parece que você ora, não tem ninguém do outro lado lhe ouvindo. É nesses momentos que o Espírito Santo intercede por mim e por você. É nesses momentos que a gente dobra o joelho e nem sabe direito o que dizer, mas o Espírito que conhece todas as coisas, ele intercede por nós ao Pai. Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer isso. O Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. Tenha certeza, meu irmão, quando você dobrar o joelho e você não tiver nada para falar, o Espírito Santo vai ensinar você a orar. O Espírito Santo, além de ensinar você a orar, o Espírito Santo ainda ora por você e intercede por você. Quer mais? O Espírito Santo é que santifica você. E eu poderia falar aqui várias outras coisas que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é quem nos santifica. Romanos capítulo 8 fala: a vida do crente deve ser andando no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar produzindo frutos do Espírito. Se você vê uma pessoa que diz que se converteu, mas a boca dela continua suja, o coração dela continua ingrato, o coração dela continua rancoroso, o coração dela continua rançudo, ela vive falando mal dos outros, duvide da conversão dessa pessoa. E se essa pessoa é você, questione sua conversão. Questione sua conversão.
Avalie o seu próprio coração para saber se você realmente nasceu de novo. Porque quando o Espírito Santo entra, não tem como não produzir santidade. A obra do Espírito Santo é santificar. Ele convence o homem do pecado. Não tem como você ter o Espírito Santo e ter uma vida entregue ao pecado, amar o pecado. Não tem como. Não tem como. E a última obra do Espírito Santo, que é o que a gente vai falar, é os dons do Espírito. O que são os dons do Espírito? Como são esses dons? Como é que esses dons se manifestam? E aí entra o texto que a gente leu aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. Do versículo 4 ao versículo 11, que a gente leu no começo. Mas antes de falar quais são os dons, a gente precisa entender primeiro o que são os dons espirituais. O que são os dons espirituais? É aqui que eu preciso da sua atenção. Porque o dom espiritual, ele tem pelo menos 3 características. Depois você pode assistir essa aula de novo para você recapitular. Mas preste atenção. O dom espiritual, para ele ser um dom do Espírito, ele tem que ter 3 características. Primeira, os dons são presentes da graça de Deus. Você não conquista um dom porque você orou muito, porque você jejuou muito, porque você subiu um monte, porque você ficou magro, pesando 40 quilos de tanto jejuar. E ali, olha, eu estou buscando tanto que Deus está me dando dom, viu? Deus está me... É pelo mérito agora? É porque você merece? Então um dom é literalmente um dom, é um presente. É um presente de Deus. É um presente da graça. Essa é a primeira característica de um dom. Qual é a segunda característica de um dom? O dom, ele vem do Espírito Santo. Ah, irmão, isso é tão óbvio, né? O dom espiritual vem do Espírito Santo. Mas essa parte talvez tem algumas pessoas que não prestam muita atenção. Porque você, por exemplo, pode ter uma empresa e pode administrar bem, mas o Espírito Santo, ele dá o dom de administrar. Isso está, se eu não me engano, em 1 Coríntios. Administrar é um dom do Espírito. A gente não lembra disso, né? A gente só lembra de profecia e falar em língua. Mas administrar é um dom do Espírito. Socorrer alguém é um dom do Espírito. Fé é um dom do Espírito. Conhecimento é um dom do Espírito. Sabedoria é um dom do Espírito. Então é o Espírito Santo que dá. Mas ele dá para quê? Essa é a terceira característica de um dom. Ele dá o dom para quê? Ele dá o dom para uma coisa. E aqui eu quero que você entenda agora e avalie você. E avalie sua vida, e avalie a sua vida como igreja. O dom são capacidades que Deus dá para ministério e para o serviço. Todo crente verdadeiro recebe dons do Espírito. Todos. Sem exceção. Todos vocês que estão aqui, que nasceram de novo, que são novas criaturas, se vocês verdadeiramente foram convertidos pelo Espírito Santo, vocês receberam dons do Espírito. Agora, para que esse dom? É para eu vir aqui na frente e mostrar que eu sou mais cheio do Espírito Santo? É para eu dizer que eu sou espiritual, que eu busco muito, que eu jejuo muito, que eu leio muito Bíblia, que eu sou homem de oração? É para isso que serve um dom? Para que serve um dom? Para o ministério e para o serviço. É para servir a igreja. É para isso que serve um dom. Para servir a igreja. Se você tem um dom e você não está servindo a igreja, você está enterrando o dom que Deus lhe deu. Você está enterrando um dom que Deus lhe deu. Porque o dom que Deus lhe deu é para o serviço, é para o ministério, é para o crescimento do reino de Deus. Todo crente, ele é inserido no corpo de Cristo
Todo crente, ele faz parte do corpo de Cristo. Então ele é um membro do corpo de Cristo. Se eu tenho um membro no meu corpo que não funciona, para que eu vou ter ele no meu corpo? Se eu tenho um membro no meu corpo que ele não executa a função dele, para que eu vou ter ele no meu corpo? Ele estando ou não faz diferença nenhuma. É para isso que Deus dá dons aos membros do seu corpo, que é a capacidade de você executar funções dentro desse corpo. É para isso que servem os dons. E a Bíblia ela vai apresentar, muito rapidamente aqui para a gente seguir, pelo menos 3 ou 4 listas de dons. Em casa vocês vão poder conferir direitinho. Mas a primeira está em Romanos 12. A segunda lista está em 1 Coríntios 12, que foi essa que a gente acabou de ler aqui. A terceira lista está em Efésios 4. E tem uma outra lista que é considerada uma lista também, 1 Pedro capítulo 4. São essas 4 passagens que falam sobre dons na Bíblia, de forma mais clara, de forma mais aberta. Quais são os dons que existem no meio da igreja? Esses são os dons. Agora, o que é que Paulo, por exemplo, quando ele vai falar sobre os dons, quais são as orientações que ele faz para a igreja para exercer esses dons? Primeiro, é que os dons só são dados para quem é nascido de novo, para quem é crente de verdade. Se você não é crente de verdade, você pode imitar a língua estranha, mas não é língua estranha. Você pode se levantar marchando e rodando no mistério, mas você não é profeta. Você pode vir virado no giraia, rodando tudo aqui. E entregando, entregando para todo mundo. E, irmão, Deus está dizendo, e Deus está falando, mas você não é crente, meu irmão. E Deus não te deu esse dom. Se você não é crente de verdade, você não recebe dom do Espírito. Você pode ser membro da igreja, você pode dizimar, você pode ofertar, você pode ser líder de ministério, você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser presidente do Brasil, você pode ser o que você quiser. Mas se você não nasceu de novo, você não recebe dom do Espírito Santo. Porque dom do Espírito Santo é coisa da igreja. Porque dom é para ser usado para o crescimento da igreja. Então só quem faz parte da igreja, e quando eu falo igreja, é corpo de Cristo, não é congregação da igreja de Deus, não. Então essa é a primeira característica. Os dons são para a igreja. Outra coisa que Paulo fala é que quem distribui os dons é o Espírito Santo. Eu quero que você leia comigo no capítulo 12, rapidamente. 1 Coríntios 12, versículo 11. E eu já vou partir para encerrar aqui. 1 Coríntios 12, 11. Olha o que Paulo vai dizer sobre os dons. Quem distribui os dons é o Espírito Santo. Olha o que diz aqui no verso 11. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas que coisas? Os dons, distribuindo-as a cada um individualmente como ele quer. Quem determina o dom que você vai ter não é você. Quem escolhe o dom que você vai ter não é você. Não é o tanto que você ora que vai dizer o dom que você vai ter. Paulo vai dizer que nós podemos buscar os dons. Então você pode ter o desejo, por exemplo, de ter um dom X. Esse dom, eu queria ter esse dom, eu vou buscar a Deus para ter esse dom. Você pode buscar, mas quem vai determinar o dom que você vai receber é o Espírito Santo. Porque é o Espírito que distribui os dons na igreja, conforme Ele quer. É a vontade dEle e não a nossa que entra em consideração aqui. Então você pode ser alguém que deseja o dom de profetizar,
Você pode orar pedindo para Deus lhe dar o dom de profecia. Mas isso significa que Ele vai dar? Não. Você pode orar, você pode buscar. Mas o Espírito Santo só dá se Ele quiser. O Espírito Santo só dá se Ele quiser. Outra coisa importante sobre os dons é que todos os dons são igualmente importantes. Eu sei que na igreja tem dons que são mais visíveis e dons que são mais invisíveis. Por exemplo, o que é mais visível na igreja? O dom de cuidar das pessoas ou o dom de falar em línguas? O que é mais visível na igreja? Falar em línguas, irmão. Muito mais visível. Mas significa que aquela pessoa é mais espiritual do que aquela que tem um dom de socorrer os outros? Não. Porque os dois se complementam. Se eu só tiver na igreja quem fala em línguas, quem é que vai cuidar dos irmãos? Se eu só tiver na igreja quem fala em línguas, cadê os dons de curar? Cadê o dom de profecia? Se eu só tiver na igreja quem fala em línguas, cadê o dom de administrar, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom de mestre, o dom de doutor, o dom de evangelista? Cadê? Então todos os dons eles são igualmente importantes. E Paulo vai falar isso no versículo 22 ao 26. Quando ele vai dizer assim, existem membros que são menores. Ou seja, aparentemente menos importantes. Porque você pode olhar para o seu corpo e dizer assim, o que é mais importante para o funcionamento do meu corpo? Meu coração ou meu dedão? Qual é mais importante para o meu corpo? O coração. Sem o coração, não vivo. Sem o coração. Mas sem um dedo, eu vivo. Mas Paulo vai dizer, olha, por mais que você considere esse membro aqui menor, ele é igualmente importante para o corpo de Cristo. Você não pode considerar esse membro aqui como se ele não fosse nada. Você não pode considerar como se ele não fosse nada. Então todos os dons são igualmente importantes. Agora, um fator que a gente precisa falar é a respeito do dom de línguas. Do dom de línguas. E para falar sobre o dom de línguas, eu quero falar o seguinte, irmãos. Se você recebeu o dom de línguas, aqui no material eu estou deixando uma explicação muito detalhada. Como o dom de línguas funciona na igreja. Talvez a gente marque uma aula só sobre o dom de línguas, que é importante. Mas lá no material eu vou deixar muito detalhadinho, bem explicadinho, bem fácil de entender como é que o dom de línguas deve ser exercido dentro da igreja. Veja, eu já vou adiantando, não é ideia de teólogo, não é doutrina de homens, não é coisa que sai da minha cabeça para esfriar a igreja, não é nada disso. Eu pego os versículos da Bíblia e coloco lá, para você conferir. É Paulo falando por meio do Espírito. É o Espírito Santo falando por meio de Paulo. Não sou eu, não é o que eu tirei da minha cabeça, que eu acordei com o pé virado e decidi que fosse assim. Não. É Paulo falando, o Espírito Santo falando por meio de Paulo, como o dom de línguas deve ser exercido. E talvez essa aula mereça, esse tema mereça uma aula só falando sobre isso. Só sobre o dom de línguas. Mas lá no material que eu coloquei para vocês, no grupo da igreja, vai estar bem explicadinho lá, vocês podem entender melhor. Tá certo, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa aula de hoje. Que a tua graça se manifeste em nós, também através dos dons do Espírito. Sabemos, Pai, que só diante do teu agir, diante do teu mover, podemos ser capacitados para fazer a obra do Senhor com excelência, para poder executar a tua missão aqui nessa terra, Senhor. Para poder executar aquilo que o reino de Deus exige de mim hoje. Que haja em nós um despertamento do Espírito Santo, Senhor. Para que haja em nós aquilo que havia nos apóstolos e nos discípulos da igreja primitiva. O desejo de servir, o desejo de contribuir, de colaborar para o crescimento do corpo de Cristo. Espírito Santo de Deus, opera em nós a urgência, Senhor, de buscar pelos dons do Espírito, para que sejamos usados por Ti.
em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em nome